Hoje nós vamos falar sobre como nasce os grandes testemunhos, como coisas grandes acontecem na nossa vida. Nós vamos tirar lições desse texto de um grande milagre que o Senhor Jesus fez na vida de um homem chamado Lázaro. E eu queria a sua atenção. Diz assim, 11 versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha para mim, por favor. Não se distraia e não converse. Lázaro era uma pessoa muito amada por Jesus. Lázaro, ele ficou enfermo e a doença começou a se agravar. O fato de Jesus te amar, o fato de você ser uma pessoa de Deus, não quer dizer que você não vai enfrentar nenhum tipo de luta, de dificuldades. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mesmo Deus nos amando. Eu não tenho dúvida que Deus me ama nos momentos difíceis da minha vida. Agora a situação foi ficando pior, e manter a fé com a coisa piorando não é para qualquer um. Manter a fé diante de situações que vão ficando impossíveis aos olhos humanos é difícil. Aliás, é muito difícil. E as irmãs de Lázaro mandaram um recado para o Senhor Jesus dizendo: olha, Lázaro, a quem o Senhor ama, em outras palavras, se o Senhor ama mesmo, vem logo, porque ele está morrendo. Vem logo porque a situação é grave. E Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas essa doença é para o Filho ser glorificado. Talvez você não consiga ter olhos de fé para situações consideradas impossíveis. Se você quer vencer as suas dificuldades, as suas lutas, você tem que olhar para as coisas impossíveis com os olhos da fé, crendo que Deus vai se manifestar. Entenda, por favor, só nasce testemunhos grandes quando você continua crendo, mesmo a coisa piorando. Só nasce testemunhos fortes quando mesmo a coisa piorando, você continua crendo que Deus vai te honrar. É assim que nascem testemunhos grandes. E Jesus disse que não era para a morte. Agora, leia comigo o versículo 11. Vou pular alguns versículos. João 11:11 diz assim: assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha para mim, por favor. Jesus disse para os discípulos assim: o nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertar ele. Eu vou lá, eu vou até Lázaro. Ele não falou assim: eu só vou se vocês forem. O Senhor Jesus, ele sabia lidar com situações difíceis. Os discípulos estavam com medo, porque da última vez que o Senhor Jesus esteve com eles lá, eles enfrentaram uma situação difícil, e os discípulos estavam temendo. E o Senhor Jesus disse: eu vou lá despertar ele. O Senhor Jesus sabia lidar com esses momentos tensos. Ele sabia lidar com os momentos que todo mundo abandonava ele. Tem gente que não sabe lidar com os momentos de solidão, com os momentos difíceis, com os momentos de abandono, de desprezo, e você tem que aprender a lidar com isso. E um dia estava todo mundo aplaudindo, todo mundo, tirando as roupas e honrando ao Senhor Jesus com mantos e palmas. No outro dia estava pedindo para crucificar ele. Num dia estava todo mundo com ele, no outro dia até os discípulos, quando ele foi preso, abandonou.
Você tem que aprender a lidar com os momentos difíceis que você fica só. Você pode estar só com os homens, mas você não está só porque Deus está contigo. Aprenda a lidar com esses momentos que todo mundo se afasta, que pensa que você vai pedir, porque pensa que você vai querer alguma coisa, porque você está numa situação difícil. Aprenda a lidar. Jesus sabia lidar, e ele disse: eu vou, se ninguém for, eu vou. Seja decidido quando você quiser alguma coisa, não espere por ninguém. E quando você vê pessoas te desanimando, aí é que você tem que se animar mais. No versículo 16 diz assim: disse pois quem? Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para quê? Para morrermos com ele? Olha para mim, por favor. Sempre tem um Tomé. O Tomé é aquele que só pensa no pior. O Tomé é aquela criatura que duvida. O Tomé é aquele que só enxerga as coisas com maus olhos. O Tomé é aquele que fica do seu lado assim: ó, não vá não, que não vai dar certo. Não faça não, porque isso é impossível. Olha, se eu fosse você, eu não fazia não. Está cheio de Tomé. Espero que aqui não, mas no mundo tem muitos Tomés. Então ele falou para os discípulos: ó, nós vamos também para morrer? Só pensava o pior. Jesus não ia lá para morrer, Jesus ia lá para dar vida. E Lázaro morreu. Isso, mas espera aí, Jesus disse que não ia morrer, e Lázaro morreu. Mas Jesus já estava vendo o que ele ia fazer lá na frente. Às vezes você vem aqui e nós falamos assim: a sua vida vai mudar, e você sai daqui, a coisa piora. Nós falamos: ó, vai dar tudo certo, e você sai daqui e de repente as coisas continuam dando erradas, ou de repente piorando. Mas nós falamos que vai dar certo porque nós cremos na palavra. E se não deu ainda, vai dar. E se não mudou ainda, vai mudar. E quando você crê, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo piorando, Deus faz dar certo, porque Ele vê a sua fé. Tem gente aqui que veio direto do trabalho. Tem gente que não deu tempo nem de passar em casa tomar um banho. Tem gente que não conseguiu nem jantar. Mas Deus está vendo você aqui, crendo nele, mesmo na dificuldade. Ele não vai brincar com sua fé, Ele vai te ajudar. Amém? Deus não está brincando com você. Só que Lázaro morreu. Marta sofreu, Maria sofreu, choraram, se entristeceram, mas o Senhor Jesus foi lá. E olha o que aconteceu quando Ele chegou. Olha o que aconteceu. Pule aí agora para o versículo 19. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão, porque você sabe que a notícia ruim faz o quê? Corre rápido. Olha para mim, ó. Notícia ruim eu nunca vi. É igual um foguete. Eu imagino as pessoas: Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu. Eu imagino que elas ouviram: pô, Jesus não era seu amigo? Não é assim que você ouve? Vai lá buscar o pastor para ver se paga as suas contas. Vai lá, fanático, vai lá dar dinheiro ao pastor. Vai lá na guia dos ladrões. Você ouve isso, e muito. Eu imagino o que Marta e Maria ouviu: vem cá, ele não ficava aqui na casa de vocês? E agora que vocês precisam, cadê ele? Não deixe o que as pessoas falam influenciar na sua fé. Tem que entrar no ouvido e sair pelo outro. E Jesus foi lá, e muita gente estava lá para consolar Marta e Maria. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 20: ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para mim, por favor. Olha como Marta estava. Olha o que Marta colocou dentro dela. O senhor se atrasou. Ela não falou assim: ó, ele morreu de uma pneumonia, ele morreu de uma infecção. Não, ele morreu porque o senhor não estava aqui. Em outras palavras, a culpa é do senhor. Estou chateada com o senhor. Era isso que ela estava dizendo ao Senhor Jesus. Se o senhor tivesse agido antes, se o senhor tivesse se apressado mais um pouco, se fosse com ele ainda vivo, o Senhor podia curá-lo. Mas agora, o senhor demorou. Como se o Senhor Jesus tivesse
errado. Jesus sabe o que permite e o que faz. Escute com atenção. O Senhor Jesus conhece a tua estrutura, a minha estrutura. Ele nunca vai deixar nós passarmos uma coisa que não temos condições de passar. Então pare de falar que não está aguentando mais. Não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Aguente. Porque muitas lutas que você já passou, que eu já passei, nós pensávamos que não iríamos aguentar, e nós aguentamos, porque Deus deu força. Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Não seja esse tipo de pessoa que acha que Jesus não sabe o que está fazendo. Ele propositalmente não foi na hora que as duas queriam. Elas deram recado, elas fizeram a notícia chegar até o Senhor Jesus. Ele não saiu correndo e foi lá. Ele esperou um tempo. Por que, bispo? Porque ele queria fazer uma coisa maior. Ele queria fazer uma coisa mais forte. Ele queria que os judeus que estavam ali se convertessem como testemunho de Lázaro, passasse a crer depois da ressurreição. Você nem sabe, mas tem gente da sua família, tem gente do seu prédio, da sua rua, tem gente que te conhece, que vai se converter com o seu testemunho. E se Deus te escolheu para fazer coisas grandes na sua vida, mesmo piorando, mesmo sem entender, creia nele. Porque filhos vão se converter, vizinhos vão se converter, familiares vão se converter com a mudança da sua vida. É difícil quando Jesus não chega no nosso tempo, na nossa hora, e não age do nosso jeito. Ela mandou avisar ao Senhor Jesus que Lázaro estava mal. Você também tem falado com Jesus da sua situação ou não? Você tem orado? Você acha que ele não está ouvindo? Bispo, mas por que ele não vem logo? Ele sabe o que está fazendo, o que está permitindo. Eu prefiro confiar em Deus do que viver ansioso. Te faz bem confiar nele do que viver ansioso. Vê se você aprende e lança suas ansiedades nele, para que ele possa fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas olha o que diz aqui. Diz assim, agora vá no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição de quando? Do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha para mim, por favor. Jesus disse assim: Marta, ele vai ressuscitar. Marta, eu cheguei já, eu estou aqui. Não, mas só tinha que ter vindo antes. Ele vai ressuscitar. Não, eu sei, no último dia. Marta, é agora. Eu estou aqui, Marta. Para de querer mudar o que passou. Ninguém muda passado, não. Tem gente que tem que mudar o nome dela para museu, porque só fala do passado. É um museuzinho ambulante, que só fala do passado. Esquece o passado. O que Jesus não fez, Ele vai fazer muito melhor. O que não aconteceu, vai acontecer. Ou você está frustrado, ou você está perdendo a sua fé, se enfraquecendo, ou você está com mágoa de Deus, achando que você fez de mais e Ele fez de menos. Cuidado, tá? Cuidado com a sua falta de fé. Cuidado, você que foi muito abençoado, rápido, e ficou todo contente, e agora está passando uma situação difícil, e parece que Deus está demorando aos seus olhos. Calma, porque nem tudo acontece rápido. Tem coisas que propositalmente você vai ter que esperar mais um pouco, mas quando vier vai ser maior do que tudo que já veio na sua vida. Amém? Escute, por favor. Você sabe o que é para você na hora da mensagem. Você sabe quando é Deus falando com você, porque o Espírito de Deus testifica no seu espírito. Agora olha aqui, pule aí para o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, o que é que ela fez? Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma
conversa da irmã. Olha o que entrou nelas. O senhor falhou. O senhor demorou muito. Agora que ele está morto, só aparece. Nem no enterro o senhor veio. Agora que ele morreu, agora que meu nome está sujo, agora que eu perdi o carro, agora que eu fui despejado, agora que eu fali, agora é o momento que Deus quer te abençoar. Agora é o momento que Deus quer te abençoar. E aí, bispo, agora que deu tudo errado, agora que meu nome está mais sujo do que sabe, do que as ruas aqui do Brás, agora que meu nome está numa situação, sabe, só Deus sabe quando é que eu vou limpar, agora que eu tenho passado as maiores humilhações, é agora, e aí? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Eu achei engraçado ontem quando o bispo Renato falou do Brás. Deus construiu o templo aonde? No Brás. Tem gente que vem do Havaí, tem gente que vem de Dubai, tem gente que vem de Paris, tem gente que vem dos Estados Unidos para ver o templo aqui, no Brás. Gente que fala, eu fui para Dubai, eu fui para não sei aonde. Aí a pessoa fala, eu fui lá no Brás. Tem que vir no Brás, para entrar no templo tem que vir no Brás. No Brásão. Lá no Brás, é lá no Brás. Para entrar aqui, tem que vir no Brás. A mulher deu um testemunho hoje à tarde, dizendo assim, poxa, falaram no Brás, eu nem conhecia, dei até uma contramão, nunca tinha vindo por lá de cá, mas veio, na dor, na aflição, veio, Deus escolheu. Se a pessoa enche o peito, fui para a França, conheci a torre, conheci isso, conheci aquilo, e tem gente que tem que falar, eu fui lá no Brás. É aqui que você vai dar grandes testemunhos, pode estar certo disso. Aí, olha só, diz assim, parei no versículo 32, né? A mesma conversinha. 33 agora. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou, porque Jesus sente a nossa dor. Ele sente, ele não é insensível à nossa dor, não, ele sente. Ele não se alegra quando você está sofrendo, não. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? São as pessoas que não entendem o que Deus permite. Aí diz assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, que é que ele disse? Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, o senhor não sabe o que está fazendo não, hein? Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha para mim, por favor. Jesus disse assim, onde é que Lázaro foi sepultado? Falaram, vem ver. Ele foi. Quando chegou lá, ele disse, tira a pedra. Marta foi a primeira a falar, Senhor, não mexe não, Senhor. Em outras palavras, se o Senhor tivesse chegado com ele doente, eu até acredito que ele ia ser curado, mas agora está fedendo. É melhor não mexer nisso não. Deixa a pedra aí, não vai vir um cheiro para cá, a coisa vai piorar. De repente tem situações na sua vida, tem áreas da sua vida, tem coisas na sua vida que você não está crendo. Você até parou de orar. Você ficou tão descrente que você já acostumou. Você já aceitou certas situações. Tem gente que já aceitou viver de empréstimo, viver na mão de agiotas, viver dependendo de familiares, viver dependendo do nome dos outros. Tem gente que já aceitou, ela já se conformou. Marta e Maria já tinham aceitado, mas Jesus ainda não tinha acabado a obra dele, ainda tinha coisa para fazer ali. Jesus queria mexer naquilo que morreu. Jesus queria mexer. Eu não sei no que Deus vai mexer na sua vida hoje.
mas Ele pode mexer em coisas que morreram, e Ele pode fazer reviver. De repente o movimento morreu na empresa, no comércio, de repente as coisas pararam, mas Ele diz: tira a pedra, tira a dúvida, tira o medo, tira os temores de dentro de você, porque eu sei o que estou fazendo. Mas a pedra é com você. Tem coisas que você tem que tirar da sua vida, a sua incredulidade, a sua dúvida, e você fica olhando para a situação, não com os olhos da fé, mas com os olhos do medo, e cada dia o problema piora. Mas no dia que você olhar com os olhos da fé, você vai dizer: é impossível para o homem, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai ressuscitar isso aqui. Aí a coisa vai começar a ter vida para você. Aí diz assim, ó, olha que interessante, parei no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro! Tem gente que acordou, por isso que eu falei forte: sai para fora. E o que fora defunto fez o quê? Saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram em quem? Nele. Olha para mim, por favor. O que Deus vai fazer na sua vida não é para a sua glória, não. É para outras pessoas crerem em Jesus através de você, através do seu testemunho. Lázaro estava morto. Marta e Maria não queriam que o Senhor Jesus mexesse naquilo ali, achando que ia feder ainda mais. Jesus disse: tire a pedra. E quando tirou, ele disse: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando todo mundo vendo o quê? Lázaro saindo. Mas espera aí, não estava tudo parado dentro dele, não estava tudo morto? Mas Jesus pode pegar tudo que está morto na sua vida e fazer ter vida. Jesus pode pegar tudo que parou na sua vida e voltar a ter movimento. Jesus pode fazer você que está andando cabisbaixo, triste, abatido, voltar a andar como Lázaro voltou a andar, de cabeça erguida, voltar a andar, dando o melhor para a sua família, desfrutando de melhor. Ele pode fazer isso? Ou ele não é o mesmo? Ou você vai ficar com birra, com biquinho com Jesus, triste com Ele, com mágoa dele, porque Ele não agiu no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Ele age do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas uma coisa eu te garanto: Ele age. Aquela história começou triste, mas terminou feliz. Começou com lágrimas, com dor, mas terminou com vitórias. Se Deus nos poupar da dor, não vai ter testemunho. Se Deus nos poupar das lutas, não vai ter vitórias. Porque só tem lutas quando tem, só tem vitórias quando tem lutas. Não existe vitória sem primeiro lutar. Então Deus permite as lutas, as dores, as dificuldades, mas o que começa mal, Ele faz terminar bem. Daqui a pouco está Lázaro andando. Eu fico imaginando as pessoas que souberam que Lázaro estava morto. Daqui a pouco, opa, rapaz, falaram que tinha morrido. Mas Jesus me ressuscitou. O Lázaro que estava morto, daqui a pouco estava na mesa comendo. Só Jesus pode fazer isso. Não deixe a sua fé ser abalada, porque não chegou ainda a sua vitória, o seu testemunho. Não perca a sua fé por causa da dificuldade que você está enfrentando. Não se intimide porque a situação está piorando, porque Ele está vendo tudo e sabe a sua estrutura, e no final Ele vai honrar. A história terminou com um grande milagre. Eu fico imaginando depois que tiraram as ataduras, desataram ele, desamarraram ele. Eu creio que muitas coisas na sua vida podem ser desamarradas hoje. Eu creio nisso. Desamarraram, desataram ele, ele começou a andar. Logo, logo, eu vou ver você andando em direção desse altar para dar testemunho. Porque Deus é Deus, Deus é grande.
Bispo, mas é tão difícil. Antes do milagre é muito difícil mesmo. Antes de acontecer a mudança é muito difícil mesmo. E só quem crê em Jesus, na palavra dele, nas promessas dele, vê a palavra se cumprir, vê a glória de Deus chegar. Uma hora a glória de Deus vai chegar. Ele disse: quem crê vê a glória de Deus. Você está crendo ou já perdeu sua crença? Você está com fé ou já perdeu sua fé? Diga: eu vou ver a glória de Deus. Fique em pé, diga: eu vou ver a glória de Deus na minha vida esse ano.